Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo. É o capítulo 7 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: a acusação é um poderoso recurso no negócio usado para corromper a fé. Esse capítulo, ele tem 51 versículos. Eu quero falar uma coisa aqui. O capítulo 18 da parte sem letra, ele foi colocado esse tema aqui. Mas o tema dele não é esse. É outro. Eu coloquei errado e está gravado no canal YouTube esse capítulo. Capítulo 18 da parte sem letra. Vamos continuar. Então, o capítulo 18 da parte sem letra, o tema dele é este: a perda do controle da verdade pelos espiões secretos descentraliza os poderes. Não esse. A acusação é um poderoso recurso no negócio usado para corromper a fé. Este capítulo, esse assunto aqui, ou seja, esse tema é do capítulo 7 da parte sem letra que a gente vai ler agora. Então vamos lá, a gente consertou o erro aí que a gente cometeu, né? Porque a gente falou o tema errado, né? A gente descobriu quando a gente estava lendo o conteúdo, né? Que a gente viu que não tinha nada a ver com o tema. E hoje é esse o tema: a acusação é um poderoso recurso no negócio usado para corromper a fé. Versículo 1. Os erros que não praticou, estando envolvido pelo vínculo do sigilo, com a emissão do que sabe, mas não pode falar, vos compromete e deixa-o associado a tudo. É como se tudo que foi praticado de errado tem o direito de assumir como autor. Versículo 2. Estando apto para defender e representar numa demanda esta sociedade pervertida, estando ligado a ela pelos atos e erros, por meio de sua própria consciência, que acusa sua participação, vos envolvendo por uma certeza criada nas obras e nas palavras. Versículo 3. Pois suas ideias e ato e palavra defende e justifica os atos que se sucedem, seja ele certo ou errado, porquanto a mente oculta erros nas palavras proferidas sobre o que acha certo. E essas palavras lançadas encontram essa certeza nos ouvintes, que confirma ela como certa. Versículo 4. Na produção, os erros apontam como certo o que foi produzido para gerar essa certeza, através dos próprios erros, para ser divulgado. E encontre quem crê nessa certeza adulterada pela produção das informações. Versículo 5. Quem aceita e crê nela como certa, também passa a semear essa certeza, ficando firmado sua convicção no que é produzido por isso. Versículo 6. E reajusta sua certeza pela certeza criada e acatada como certa, a qual sua consciência está apta a este tipo de produção, por isso não vos rejeita como errada e distorcida. Versículo 7. A produção desenvolve no indivíduo através das informações e das obras que recebe, que vos molda na mente e nos atos, porque a mente é retida nos boatos divulgados que retém sua atenção, e particularmente em segredo, as obras vos reproduz nos moldes da personalidade desejada no momento. Versículo 8. O modelo da personalidade é regado ao campo financeiro, que alimenta e fortalece a direção designada, tanto na mente como nas obras, tudo que já foi planejado para ser realizado. Versículo 9. O que prende sua atenção é a manobra para vos iludir, mesmo sabendo que é uma ilusão, deixa-se iludir, porquanto vos traz ganho financeiro nas obras, sabe que é errado e que tem parte ou pratica, mas justifica seu erro a si mesmo com as vantagens que recebe.
Versículo 10. Já reproduzido, o indivíduo fica todo dividido. A mente terá que estar atenta ao que é divulgado para reter sua atenção e ainda terá que praticar em segredo sua tarefa, que é realizar sua missão. E tudo é confirmado pelo apoio financeiro que financia seu perfil produzido. Versículo 11. O apoio financeiro é importante para convencer que sua divisão traz união externa na aparência com as pessoas influentes, porém todos divididos interiormente pela mente e pelas obras, e toda a firmeza fica com quem faz o controle financeiro. Versículo 12. Deste modo, a firmeza procede do exterior para o interior e é imprópria, através do apoio moral e financeiro, porque todos estão reproduzidos e divididos a partir de si mesmos, e não têm capacidade para exercer domínio próprio. Versículo 13. Quando a mente não está dividida entre o que é permitido falar e o que não é, a partir da consciência, as palavras lançadas forte, porquanto vai desvendando os segredos dos homens, e sua iniciativa é própria. Versículo 14. Contudo, ela diverge de quem vive uma certeza dividida a partir da consciência, a qual sua convicção é gerada por uma certeza criada pelos homens, a partir da reprodução da mente, da sua mente e obra. Versículo 15. E quando não é possível fazer no indivíduo esta reprodução, ele ganha autonomia em suas palavras e nos seus atos, que divide tudo o que é unido pelo controle financeiro e une, pouco a pouco, tudo que está dividido a partir da mente e dos atos. Versículo 16. Quem procura crer em Deus com a mente dividida entre o que pode falar e o que não pode, tendo liberdade para fazer o bem e o mal, sua fé está dividida entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Versículo 17. A divisão de sua fé, provocada pela divisão da sua mente, obra, não tem força para não deixar-se levar pelo sentido designado que divide sua consciência, para ser produzida a certeza na consciência através de sua própria reprodução. Versículo 18. A certeza imprópria é confirmada pelo apoio financeiro, depois de já iniciado sua reprodução no modelo da personalidade desejada, porquanto, para dar certo, tudo terá que ser adulterado, para não negar a adulteração entre uma ligação e outra. Versículo 19. E na prática das obras, não for aceito fazer o mal, ou pelo menos ter parte com quem pratica, por exemplo, a ligação na adulteração é negada, pois a própria consciência dividida não aceita que faça somente o bem, porquanto ela está adequada e apropriada para que faça também, para que faça o bem e o mal. Versículo 20. Se a mente deixar de estar dividida entre o que é permitido falar e o que não é, e nas obras continuar dividido fazendo o bem e o mal, a ligação na adulteração é negada pela consciência que acusa impureza nas obras. Versículo 21. Se na mente não houver mais divisão e passar a praticar somente o bem, sem ter parte com quem pratica o mal, o indivíduo não está mais dividido entre si próprio. E ele próprio nega a adulteração e confirma como natural desde a origem. E a adulteração passa a ser no seu exterior, não mais no seu interior. Versículo 22. E deixa de estar sujeito a ser reproduzido pela inteligência humana. E ganha autonomia para reproduzir informações e atos a partir do seu modelo exemplar, semeando a semente pura e natural. 23, o versículo agora. Quando o indivíduo deixa de estar dividido através de sua mente e de seus atos, os homens não têm mais o poder de vos reproduzir, porque já foi feito pela natureza do Criador. Versículo 24. Por essa reprodução ganha a capacidade de fazer outra reprodução, baseada no que foi produzido, especialmente para desfazer a produção falsa e adulterada pela inteligência humana. Versículo 25. A nova reprodução é feita através das informações lançadas e dos atos praticados e poderá produzir tudo através da própria intenção que designa a produção adulterada a ser desfeita. Versículo 26. Porque a produção adulterada vem através das ordens que são dadas, e quando obedecido, vos segue por apoio financeiro para financiar a reprodução.
a qual é feita dividindo o interior do indivíduo para a união exterior. Versículo 27. Na nova produção, ela será feita através das próprias ordens que recebe. Elas serão divididas entre o que pode ser obedecido e o que não deve. Para ser dividido esta autoridade. Versículo 28. E a união passa a ser a partir do interior do indivíduo para seu exterior. E tudo o que opera unido no seu interior agora será dividido para romper uma produção e estabelecer outra. Versículo 29. Quando esta ordem é dividida entre o que acha que deve obedecer e o que não deve, a reação a isto deve ser a perda do apoio financeiro, que somente é dado se houver obediência ao que foi ordenado. Versículo 30. Esta ordem é feita em segredo, à base da orientação técnica financiada por quem ela planejou. Se não for obedecida conforme as orientações, ela não frutifica os frutos da mesma semente que foi semeada, e o investimento é negado porque não produz retorno. Versículo 31. Porquanto os orientados terão que obedecer às orientações para poder receber apoio financeiro, que somente é dado após as orientações serem obedecidas, porque a vontade dos que orientam domina e coordena o interesse dos orientados. Versículo 32. E quando esta ordem chega ao divisor e ela é dividida, seu domínio é quebrado com essa divisão. E a vontade desta ordem deixa de ser prioridade instituída até então pelo domínio agora quebrado. Versículo 33. E a nova vontade dominante passa a ser a prioridade de quem dividiu a ordem, que deveria ser receber apoio financeiro, depois a ordem recebida. E quem deveria sofrer mudança com a alteração da vontade. Versículo 34. Quando a ordem que recebe é quebrada, abre a ocasião a outra vontade de quem quebrou, que deveria ser receber apoio financeiro, sendo o dinheiro o que há de bom em todo esse negócio. Versículo 35. Mas esta ordem que está sendo dividida está limitada ao indivíduo que o dividiu, e ela ainda não foi regulamentada, nem aprovada por testemunho. E a outra ordem quebrada já está estabelecida, divulgada e legalizada com testemunho. Versículo 36. Mas, ao ser analisado o perfil da ordem quebrada, criada por meio de orientações técnicas passadas em segredo, se constata verdadeiramente contradição nas obras, que faz abominável a vontade de tal ordem e todo o seu financiamento. Versículo 37. E pela contradição, o interesse que tudo domina é aquele que origina a vontade que orienta, sem que ela leve em conta a outra vontade e interesse do orientado. Versículo 38. Já inicialmente sendo justificada a causa que vos leva a dividir a ordem, para ser possível priorizar a sua vontade, renunciando a outra que veio na ordem, instituindo o seu natural e racional interesse através do outro banalizado. Versículo 39. Com essa ordem dividida, se antecede ao resultado que viria, através de uma produção adulterada e financiada, para a ocorrência de conflitos e delitos, pois quebra o poder que gera laços, realizando presos desejos. Essas realizações se proliferam no viver de tantos. Versículo 40. A mudança deve ser feita na ordem, ou a receber, vos dividir entre o que deve obedecer e o que não deve, e nunca vos obedecer antes que seja vos dado o apoio financeiro. Depois de já obedecida a ordem de vida, fica classificado e separado as boas intenções das más, para que o bem prevaleça no caso e as más interpretações sejam dissipadas. Versículo 42. As vantagens financeiras é a boa coisa no negócio, no entanto elas vêm associadas à impureza, e quando dividida essa vontade, a oferta é retida, não segue no ritmo da direção dada pela vontade, porquanto ela foi quebrada com interferência de outra vontade contrária. Versículo 43. Porque a vontade está preparada para ser obedecida para fazer o bem associado ao mal. E antes de ser obedecida, as impurezas ficam retidas, e naturalmente quebra o vínculo que associa o mal ao bem, que faz a contradição. Versículo 44. Quem atreve-se a quebrar o vínculo dessa sociedade será isolado parcialmente dela, porque desativou seu lado impuro. E quanto na relação com outras pessoas que ainda não desativou, nega o retorno que frutifica o bem e o mal, normalmente obtido com quem ainda não desativou. Versículo 45.
É isolamento porque fica inadequado a esse tipo de sociedade, mas adequado a outra sociedade mais limpa e justa. E para operar terá que ter outro sócio, enquanto não ter, permanece isolada, pois todos ainda vivem de modo contrário ao seu. Versículo 46. O principal lado que vos mantém isolado é na área financeira, porquanto na rejeição de obedecer à ordem, como ela se originou, provoca transtorno no percurso destas vantagens financeiras. Versículo 47. Quem são usados para apoiar e edificar a vontade obedecida, completa, não parcial, e quando obedecida parcial, desobedece as orientações técnicas que vos envolve nas tramas, que resultam na prática do mal. Versículo 48. E quem quebrou o vínculo, as vantagens financeiras fica mais difícil. Porém, quem vos influencia fica mais fácil, para que passe a se opor a quem quebrou. E com essa facilidade segue laços muito mais sofisticados, para vos laçar ainda mais, para que lace o próximo que se rebelou à ordem. Versículo 49. Com a ordem já quebrada, ela perde o poder de controlar, todo o controle passa a ser feito de forma financeira, dando apoio a quem obedece e não dando ou tirando o apoio de quem procura não obedecer. Versículo 50. Pois os mais fortes era a ordem, antes de ser quebrada, e depois que ela já está quebrada, todo o poder é transferido a quem sempre viria após ela, que é o apoio financeiro. Versículo 51. Portanto, depois de quebrada a ordem que associa o bem ao mal, agora terá que ser quebrado o poder financeiro, que sempre foi quem deu suporte e apoio à ordem antes de ser quebrada. Então a gente concluiu aí o assunto, que não tem nada a ver com o tema, né? Vocês prestaram atenção aí no conteúdo, não tem nada a ver com o tema aqui, esse tema também aqui está errado, ele está no assunto errado, esse tema aqui. A acusação é um poderoso recurso do negócio usando para corromper a fé. Não fala nada de acusação aqui, esses assuntos. Então esse tema aqui, ele também está errado nesse conteúdo aqui. Parte sem letra, capítulo 7. Então ficamos só com o capítulo, né? O capítulo 7 da parte sem letra. Mais um capítulo concluído aí, irmão, capítulo 7. Amanhã a gente vai ver o 8, para que você possa conhecer tudo que nós foi inscrito, tudo mesmo, né? E até o 11, a gente vai dar sequência até o 11. Então eu agradeço a todos, irmãos. Em nome de Jesus.